Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Roder aqui e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Localiza, uma gigante do setor de frotas corporativas no Brasil, tanto de aluguel de carros, quanto de aluguel de frotas, quanto de revenda de seminovos. Ou seja, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse grande player e que está cada vez mais roubando espaço dos pequenos concorrentes e é um driver muito importante para o crescimento da companhia. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. A Localiza é a maior empresa de aluguel de carros na América do Sul, tanto em número de agências, quanto em gestão de frotas, quanto na venda de seminovos como área de eficiência. A divisão de aluguel de carros é responsável por todos os aluguéis da companhia, principalmente nos aeroportos, quanto nas agências espalhadas por todo o país e também na América Latina. Os aluguéis eles são feitos por empresas, pessoas físicas, quanto de frotas para toda a parte corporativa. Também motoristas de aplicativos, bem como seguradoras e montadoras de carros que oferecem reposição para os seus clientes quando ocorrem problemas pontuais em algum ou outro veículo. A divisão de gestão de frotas terceiriza frotas para empresas corporativas, geralmente com contratos de longo prazo, o que é super importante para o fluxo de caixa da companhia. E esses contratos eles duram geralmente entre 24 a 36 meses de duração. Nesses casos, as frotas elas são personalizadas de acordo com a demanda do cliente. A gente pode ter carros mais esportivos, carros de frota, carros de distribuição, e depende muito de qual é a demanda do cliente nesses casos. De fato, é uma frota mais diversificada de acordo com os modelos que esse cliente escolhe. Devido à necessidade constante de renovação da frota, a Localiza desativa os seus carros usados e, consequentemente, faz a venda deles dentro do Localiza Seminovos, que é uma venda diretamente feita a consumidores finais. Dessa forma, a companhia ela consegue maximizar o valor dos seus ativos, reduzindo a depreciação dos carros e também o investimento líquido para a renovação dessa frota, uma vez que a despesa de venda dessas lojas é inferior ao desconto requerido pelos revendedores. Um dos principais diferenciais da companhia é a sinergia que ela consegue fazer com as 4 principais frentes de negócio que ela tem, que são aluguel de carros, franchising, aluguel de frotas e os seminovos. A gente pode ver que a companhia tem muito carro espalhado pelo país. Hoje tá mais de 200 mil carros, 10 milhões de clientes, 429 agências de operação no país e mais de 5.500 colaboradores. Dentro do franchising também a companhia tem mais de 13 mil carros, com as 100 agências tanto no Brasil quanto no exterior, e é uma operação que cada vez mais está criando corpo e também maturidade para conseguir contribuir com o EBITDA da companhia, que é um ponto que a gente vai ver logo mais aqui no vídeo. Também na questão de aluguel de frotas, a companhia tem mais de 60 mil carros e quase 400 colaboradores fazendo frente às demandas corporativas e principalmente de aluguel de frotas com contratos longos para as empresas que demandam esse tipo de solução. E também a revenda de seminovos, ou seja, 46% do faturamento dessa frente é de vendas para consumidores finais. E a companhia já tem mais de 100 lojas em 86 cidades, que são os grandes polos, e mais de 1.500 colaboradores focados nessa gestão para sinergia, ou seja, poder de barganha, redução de custos e cross-selling. Esse é um ponto importantíssimo e que a companhia consegue fazer como um diferencial, principalmente em relação aos concorrentes e também às locadoras menores que não têm todo esse poder de barganha da Localiza. Agora eu vou apresentar mais a fundo um pouquinho mais das 4 frentes de negócio, que eu acho um ponto super importante para passar a companhia para vocês e também para entender como é que funciona o business dela. O primeiro deles é a parte de aluguel de carro. A empresa aluga para indivíduos e empresas dentro e fora dos aeroportos. Nessa questão, o que a gente vê muito fácil? Um alto custo fixo de manutenção dessas lojas, uma frota padronizada, ciclos de 1 ano em cada veículo, também uma alta barreira de entrada, ou seja, uma competição muito grande, ganhos de escala, ou seja, cada vez mais ela consegue estar presente nos aeroportos, porém demanda um capital bem intensivo, já que o mercado muito consolidado dentro dos aeroportos, ou seja, há um mercado consolidado e uma fragmentação fora dos aeroportos. O segundo ponto que eu trago aqui para vocês é a parte de franchise, ou seja, a companhia tem como objetivo de expandir essa rede Localiza e também a marca em si. Dentro desse setor tem uma alta rentabilidade, hoje ainda tem uma pequena contribuição tanto no faturamento quanto no EBITDA, e também essa frente está responsável por desenvolver novos negócios
e como a companhia consegue operar essa maturidade, essa nova operação dentro do Brasil, que é um mercado em constante expansão desses veículos. Terceira frente de negócio aqui é o aluguel de frotas, ou seja, nessa frente a companhia terceiriza a frota de clientes em contratos de 2 a 3 anos, geralmente. O que a gente consegue ver nesses casos são baixo custo fixo, uma frota customizada em que ela faz a compra desses veículos e encaminha diretamente para o cliente, um ciclo médio normalmente de 2 a 3 anos e também uma baixa barreira de entrada, principalmente porque demanda muito capital para fazer essas compras e, consequentemente, alocar para os clientes. Ou seja, é um mercado totalmente, cada um desses 3 mercados que eu passei aqui tem certas particularidades. Inclusive o quarto, que é a parte de seminovos, em que a companhia consegue fazer a venda dos carros usados após o aluguel e consegue baixar esse valor residual dos carros, ou seja, é uma área de suporte em que ela tem para as 3 primeiras que eu passei aqui. Também tem um know-how muito grande de carros novos e usados no mercado, ou seja, como funciona a precificação, quais são os melhores mercados, aonde é que ela consegue uma melhor margem. Então esse é um ponto super importante da companhia. E também ela reduz a dependência dos intermediários, ou seja, as pessoas que fazem o compra e venda de carros conseguem reduzir a depreciação vendendo diretamente aos consumidores finais. E esses pontos aqui é algo que eu gosto muito da companhia, porque ela tem 4 frentes diferentes de negócio. Sempre vai ter a frente que vai contribuir mais com o negócio, mas esse é o ponto que nos traz segurança, principalmente para a gente que tem um foco de longo prazo e também a gente está muito suscetível a pequenos pontos no curto prazo. Então, quando a companhia tem 4 frentes de negócio em que ela consegue ir jogando conforme a demanda de mercado, isso é super importante para a maturidade da operação e também para ela estar bem inserida dentro do mercado. Gosto muito dessa abertura. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Isso é super importante para a gente conseguir chegar a mais pessoas e também demonstrar o conteúdo de foco de longo prazo para mais pessoas que querem entender muito mais da questão do buy and hold, quanto de investimentos para toda uma vida. Então não se esquece de ajudar o canal, que isso vai ser super importante. Entrando mais a fundo nos números da companhia, vamos trazer alguns dados aqui para vocês que vai ser super importante na análise. Entrando nos destaques operacionais, a gente pode ver que a companhia tem 51% do market share do aluguel de carros, ou seja, grande parte do aluguel está vinculada com ela, principalmente porque a companhia tem poucos concorrentes e ela cada vez mais vai pegar espaço dos concorrentes menores. Também um 13,3% de market share no aluguel de frotas e 27% de frota de final de períodos. E agora, nos destaques financeiros, o que a gente pode ver? 27% de retorno sobre a receita de 2015 a 2019, a gente vê uma média do retorno EBITDA de 24% e ao mesmo tempo um lucro sobre o investimento de 20%. A companhia está cada vez mais conseguindo melhores resultados, principalmente questão do aumento do faturamento e também da diluição dos custos fixos. Esse é um ponto que eu vou entrar logo mais aqui no vídeo, então se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente até o final que vai ser super bacana. Também a questão, olha que legal esse gráfico, acessibilidade ao aluguel de carros. O que a gente traz aqui? Uma comparação entre o salário mínimo brasileiro e a diária sobre o salário mínimo. E a gente vê que cada vez mais está baixando a acessibilidade, ou seja, hoje uma diária custa em torno de 7% do valor de um salário mínimo. Está cada vez mais baixo esse valor e isso só demonstra como cada vez mais o brasileiro pode fazer o aluguel de carros e isso vai ser uma realidade cada vez maior. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tive carro por algum tempo, acabei vendendo ele, isso já deve fazer uns 4 anos e depois eu nunca mais comprei. Principalmente porque eu não tenho essa demanda de ter um carro e cada vez que eu quero fazer uma viagem ou ir pra praia, fazer algum ponto, eu simplesmente vou, alugo um carro, olho a melhor questão custo-benefício, vou lá e já aconteceu em casos em que eu fui na Localiza, aluguei o carro e não precisei nem falar com ninguém. Eu simplesmente cheguei com o celular, coloquei do lado do carro, ele já estava pronto, só sair e seguir minha vida. Ou seja, é um ponto muito bacana e só traz vantagens operacionais para quem é usuário desse serviço como eu. Indo além nesses pontos, os dados do segmento em 2019 mostram que ainda há muito mercado a ser roubado das pequenas locadoras. Este também tem sido o principal driver de crescimento das 3 principais locadoras no país em relação à parte de crescimento, roubar mercado das menores.
Em mercados maduros, como nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes empresas ocupam uma fatia de 95% do mercado. Enquanto isso, atualmente no Brasil, as 3 grandes empresas possuem mais ou menos 80% do mercado, ou seja, elas têm muito share ainda para crescer se a gente for fazer a comparação com países onde esse setor já é mais maduro. E esses últimos meses que a gente está passando pode acabar impulsionando a movimentação dessa consolidação das 3 grandes companhias possuírem 95% do mercado. Isso principalmente pelo fato de que as concorrentes menores não têm a mesma capacidade financeira e o acesso a recursos baratos como essas grandes empresas do setor têm. E com isso, elas certamente enfrentarão maiores dificuldades nesse período de crise que a gente está passando. Além disso, existe uma forte tendência de que no longo prazo as pessoas enxerguem muito mais o carro como um serviço e não um bem. E isso pode acarretar em crescimento para essas empresas de conseguir oferecer esse serviço para uma nova demanda de usuários que não querem ter carro. Assim como a recente pressão nos caixas dessa companhia pode acelerar o processo de mudança cultural dessas pessoas no país, o crescimento desse rol de serviços, ou seja, das pessoas não ter mais carro e sim utilizar o aluguel como um serviço para quando ocorrer a demanda de transporte e precisar de um veículo, esses pontos provavelmente vão emergir nos próximos meses e as companhias já estão cientes disso, principalmente a Localiza, de conseguir surfar essa onda e conseguir entrar cada vez mais a fundo nesse mercado. Com base nisso, vou trazer para vocês aqui alguns dados que demonstram o porquê dessa consolidação e como a Localiza ainda tem muito espaço para crescimento e também para melhora das margens. Primeiro ponto deles aqui é o aluguel de frotas, ou seja, o market share no Brasil ele é muito baixo. O Brasil ainda tem apenas 8,6% das frotas em aluguel, ou seja, tem muito espaço para crescimento se a gente for comparar em relação a países já consolidados e que já possuem uma estrutura mais madura em relação a esse serviço. Também a gente pode ver uma penetração de aluguéis de carros, ou seja, no Brasil, a cada 1.000 habitantes, 2,7 alugam carros. É um valor muito baixo ainda, ou seja, é um mercado que tem muito a se desenvolver e a gente pode chegar a níveis, talvez não perto dos Estados Unidos, que é 7,4 por 1.000 habitantes, mas algo próximo do Reino Unido e da Austrália, que é mais próximo de 5 carros a cada 1.000 habitantes. Tem bastante espaço e isso pode dobrar nos próximos anos. E também um ponto muito forte, cada vez mais que a gente está vendo, são os aplicativos de mobilidade. 30% da média dos motoristas fazem aluguel de carros e esse é um ponto que as locadoras já conseguiram colocar esse serviço dentro da receita para incorporação e também é um serviço com bastante margem e que traz muita facilidade para essas pessoas que são motoristas de aplicativos. Entrar agora um pouquinho nos números consolidados, números financeiros, para a gente ter uma análise e verificar um pouquinho mais os números de longo prazo da companhia. Vamos trazer o histórico aqui para vocês dar uma olhada. O primeiro deles é o faturamento, ou seja, a companhia faturou perto de 10 bilhões e 200 milhões de reais. Isso dá um crescimento médio em torno de 27% nesses 5 anos. É muito crescimento para uma companhia. E esse crescimento foi impulsionado principalmente pela venda de seminovos. Hoje a principal fonte de receita da companhia é a revenda de veículos usados, de seminovos. Importantíssimo trazer esse ponto. A Localiza, ela fatura muito mais pela venda de seminovos do que pelo aluguel de veículos. Em relação ao lucro líquido, a gente vê que a companhia no último ano teve um lucro líquido consolidado de 833 milhões de reais. Isso demonstra um crescimento de 20% nos últimos 5 anos. E o que isso nos traz de informação? Consistência nos resultados. Isso é algo que um holder busca demais. Uma companhia que não oscila muito nos resultados, ano após ano ela vem conseguindo entregar bons números e isso só faz a gente querer fazer parte da companhia e também estar junto dela no longo prazo. Gosto muito desse gráfico aqui. Também um ponto que eu gosto muito de olhar, e vocês sabem disso aqui no canal, é o endividamento. O que a gente pode ver com esse gráfico aqui? Grande parte do endividamento, ou seja, dos vencimentos da companhia, tá para mais de 3 anos, ou seja, a partir de 2023, 2024, que a gente vê grande parte dos vencimentos dela. E esse é um ponto que ela operou muito bem nos últimos meses, que ela fez o reforço de caixa. Então hoje a companhia possui perto de 3 bilhões de caixa para fazer frente aos vencimentos e também ao giro da operação. Isso é super importante, demonstra uma maturidade também e um ciclo financeiro muito ajustado às necessidades da companhia. Gosto muito de quando a gente vê esse gráfico com ciclos mais alongados, isso demonstra que a empresa tem capacidade financeira para fazer frente aos compromissos no curto prazo. Isso é um ponto super importante.
E esse aqui é um estudo muito bacana da relação dívida líquida sobre o valor da frota. O que a gente pode tirar aqui dos últimos históricos? O valor da frota ele vai aumentando ano após ano. No ano de 2019, a frota da Localiza valia perto de 13,5 bilhões de reais. É um valor enorme, gigante, e é quase o dobro do relação da dívida líquida. Então esse é um ponto que a companhia vem conseguindo aumentar o valor da frota e cada vez colocando carros que, em tese, ela consegue que a depreciação seja cada vez mais baixa. A companhia está rodando perto de uma relação dívida líquida EBITDA perto de 3 vezes. É uma relação um pouquinho acima do que eu gosto de ver, porém ela tem inúmeros investimentos no curto prazo que aumentam essa relação. A tendência agora de uma maturidade no setor é que essa relação volte a patamares de 2015, 2016, em que ela rodava perto de 2,5 a relação dívida líquida EBITDA. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui um pouquinho mais das informações da Localiza. Gostei muito de apresentar esse case aqui para vocês. Claro que essa é uma análise inicial, ou seja, se vocês quiserem fazer um investimento nessa companhia, a gente precisa ir mais a fundo, entender o papel, entender o histórico, entender onde ela está inserida. E se a gente realmente quiser fazer parte dessa companhia, faz total sentido a gente entender melhor como que funciona o business. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é super importante para o conteúdo chegar a mais pessoas e também para a gente conseguir disseminar cada vez mais essa mensagem de foco no longo prazo. Esse é um ponto que eu prezo demais por aqui e é onde eu levo meus investimentos e eu acredito que possa gerar muito bons frutos ao longo da nossa jornada de investidor. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!